como a economia pode optar por caminhos diferentes e escolher entre o egoísmo e a ambição desmedida ou entre a cooperação e o compartilhamento. Também cabe à cultura a decisão sobre como será o processo de seu autocultivo. A frase narrada pela Karina é um trecho do livro Cultura Unir Povos, A Arte do Encontro, de Célio Turino, e nos leva à compreensão de que só a economia, numa perspectiva de desenvolvimento humano e ecológico integral. E se houver uma cultura social semeando novas perspectivas de sociedade, ambas só avançarão se forem vividas pelo povo em seus territórios. Eu sou Karina Vitral. E eu sou Eduardo Brasileiro. E esse é o podcast Economia para Quem? Inspirado na economia de Francisco e Clara, promovido pelo Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. E a cada semana traremos temas, convidados e convidadas, sempre falando sobre o impacto da economia na vida das pessoas. Queridos e queridas, chegamos ao nosso último episódio dessa temporada, que trouxe convidados especiais da cidade, do campo, das universidades, dos movimentos sociais, pessoas que estão rompendo a realidade com as novas perspectivas econômicas, sociais, ecológicas e culturais. E eu fico sempre querendo mais, porque a gente começou a aprofundar as questões muito sérias para a nossa sociedade, não acha, Eduardo? Nossa, Karina, é incrível perceber como mergulhar no mundo da economia, fazer esse exercício de descomplicá-la, é um movimento de gerar esperança em nós. E assim eu também estou ficando sempre muito energizado dos nossos encontros. Por isso dá vontade de levar essas discussões para o território, onde a gente atua e colocar todo mundo para ouvir. É isso, e a gente tentou mostrar nesses últimos episódios que existe uma outra economia, que outra economia é possível. Não é essa somente daqueles que defendem uma economia para poucos, somente guiada pelo lucro, pela acumulação. Pode ter uma economia do compartilhamento, do bem comum, uma economia voltada para o bem viver das pessoas. Por isso, guardamos o último episódio para trazer uma pessoa que, desde o início, tinha de vir aqui conversar conosco. Nós estamos falando do Célio Turino. O Célio é historiador que, dentre todos os outros trabalhos da vida pública que ele teve, em 2004 ele trabalhou lá no Ministério da Cultura, junto com o Gilberto Gil, com o Juca Ferreira, no governo Lula, onde criou o programa Cultura Viva e os Pontos de Cultura. Ele se aposentou como servidor público, como gosta de ser chamado, inclusive, e vem animando pela América Latina, onde chamou a atenção de um dos latino-americanos muito especiais, o Papa Francisco. De lá para cá, criou junto da Silvana Bragato, querida amiga nossa, o Instituto Casa Comum, o ICC, e vem promovendo diversos programas de cultura e formação, dentre eles esse aqui, gente, o podcast Economia para Quem? Estamos com um dos idealizadores dessa proposta. Ele convidou a Karina e eu para conduzirmos esse programa. Então, diante de tanta coisa para dizer, de acolher o querido Célio. Bem-vindo, Célio. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Karina. Quero dizer que é uma satisfação estar aqui hoje. Na realidade, o que vocês estão fazendo é uma educação popular em torno da economia, para que as pessoas compreendam o significado e o papel da economia na vida de cada uma delas, podendo juntar conceitos mais complexos com o cotidiano da vida. Isso é o que é mais significativo numa ação de difusão da economia para descomplicar. Porque o que é a economia? A economia é a administração da casa, né? Da casa em que as pessoas vivem, do ambiente, das cidades, enfim, da casa comum. E é isso que vocês estão fazendo muito bem, aliás, com maestria, aí, sobretudo com as convidadas e convidados que têm participado do programa. Célio, muito legal, e para a gente também está sendo uma experiência incrível toda essa troca. Quero convidar aqui todo mundo que está ouvindo a também percorrer ali tanto do Spotify como nas outras plataformas, Instituto Casa Comum. Vocês vão ver vários outros podcasts muito legais, também produzidos pelo Instituto. Mas vamos lá aproveitar aqui a sua presença. Célio, a gente queria conversar com você, ter um diálogo com você sobre esse seu olhar
sobre a América Latina, né? Você tem feito aí um recorrido, como diz na língua castelhana, né? Você recorreu bastante a esse nosso continente. E aí eu queria que você nos desse aqui um pouco da sua visão, de que você acha que são os nossos principais desafios econômicos e culturais nesse continente tão potente. De fato, Karina, desde 2011 eu devo ter feito aí perto de umas 50 viagens pela América Latina, sobretudo para os lugares mais esquecidos, favelas, aldeias indígenas, do México até a Argentina, Chile, né? Passando por praticamente todos os países, em vários deles voltando, a ponto de ter amigos queridos aí espalhados por vários países, né? Eu percebo, primeiro a gente tem que ver a característica da América Latina, né? De todos os lugares do mundo, a América Latina é um continente que se consegue falar com idioma co-irmão, né? No começo eu ia falando em portunhol, que era entendido, e entendia também o que os outros estavam dizendo, né? Depois foi aprimorando um pouquinho aí o espanhol, né? E essa é uma característica que demonstra que nesse continente a gente tem uma história comum. Mas é uma história comum marcada pelo colonialismo e pela colonialidade. Isso nos últimos 500 anos. Mas ela antecede a isso. E aí também há características muito comuns na América Latina. O modo de ver a relação entre o ambiente, a cultura e a economia está muito claro no pensamento ameríndio, né? Em todos os lugares, tá? Do Alasca até a Terra do Fogo, aí estendendo para além da América Latina, né? Pegando a América do Norte também. Essa ideia do bem viver, né? Que está presente, que é um conceito presente em diversos idiomas, né? Em Guarani seria o Tecoporã, modo bom de viver na casa, o Sumac Calçai do Quichua, né, que é o bem viver, Sumacamanha em Aimara, Muchemoguém dos Mapuche, enfim. São várias expressões para designar essa ideia que é diferente do modo ocidental de perceber a economia e as relações, né? Sobre o sistema capitalista, a gente tem a ideia de que a economia ela está baseada na exploração e na acumulação infinitas, né? O que é algo absolutamente lógico, porque se nós vivemos num planeta finito, é possível construirmos um sistema econômico baseado na acumulação e na exploração infinitas, né? O bem viver ele parte de uma outra premissa, que é essa premissa da vida insuficiência, da vida em que caibam todos, né? Então, você cria uma outra relação de harmonização. Também, na América Latina, eu pude perceber, e é algo que eu estou escrevendo agora, que vai para o meu próximo livro, que é sobre a existência de um modo de produção comunitário. Na historiografia econômica, né? Mesmo na matriz marxista, né? Você tem aquela ideia de que tem o comunismo primitivo, o modo de produção antigo, né, da antiguidade, modo de produção feudal, aí o capitalismo, o socialismo, né? Depois com alguma ramificação do capitalismo, com social-democracia, ou chamado socialismo realmente existente, ou que agora o Elias Jabbour, grande pesquisador, eu cheguei a trabalhar com ele na Secretaria de Esportes, há uns 20 anos atrás, né? Lançou um livro analisando a China, que fala de um modo de produção de projetamento, né? Veja que a gente tem uma forma de organizar o modo de produzir, né? nas sociedades ao longo da história. Mas eu queria acrescentar que existe um modo de produção comunitário. Esse modo de produção comunitário ele é motivado por outras relações, que não essas relações diretas de exploração e de produção. É algo que se aproxima também do que o Papa Francisco chamou de economia com alma, né? Que é essa economia que
ela está próxima dos processos de vida. Então, o que motiva uma produção familiar, agrícola, ou mesmo numa cidade, ou uma economia de vizinhança, né, uma economia de proximidade. Não é apenas o interesse da exploração e da acumulação, e sim o interesse das relações, em que as pessoas se conhecem, colaboram entre si. E eu vejo que essa é uma outra grande característica da América Latina e que precisa ser melhor observada, né, ao lado do bem viver. Ô Célio, inclusive, quando você fala sobre essa aí, que é uma espoliação que a gente pode dizer que a América Latina sofre com o colonialismo, todo esse processo de não reconhecer a economia comunitária, territorial, tem uma dimensão do que você falou, que esse realmar, que o Papa Francisco nos convidou a pensar e refletir, ele aponta questões concretas diante da realidade, né? E no Brasil, por exemplo, nós temos uma economia de Francisco e Claro, uma articulação, inclusive você é um dos idealizadores dessa articulação, lá em julho de 2019, quando a gente se reuniu na Igreja São Domingos, ali no salão da Igreja São Domingos, na Mas foi um bom encontro, né, Eduardo? Gerou frutos, muitos frutos. Pois então. 2 anos depois, a gente está aqui numa luta, né, e construindo essa articulação no Brasil inteiro. Diz uma coisa, Célio, é isso daí, o realmar para você que o Papa Francisco fala, em questões práticas, o que ele quer dizer, né? Para onde você apontaria? E note que só um Papa de origem latino-americana para tratar disso, né? Esse sentido do realmar. Mas é essa economia com alma, com vida mesmo, que as relações de confiança, as relações comunitárias de troca, né? De satisfação, inclusive, né? Agora, na pandemia, a gente exercitou muito isso. A Silvana, minha companheira, que trata mais desse assunto, né? Ela que estuda mais economia circular, economia de vizinhança, ela dá belos exemplos, mas que todos nós passamos por isso, né? Compras mais próximas, às vezes com a pandemia, compra de pão de alguma vizinha que faz pão, ou pastinha, ou massa, ou serviços que são produzidos na feira, ou compras à distância em que a barraca de um feirante faz a compra total da feira, até do concorrente mesmo. Por quê? Porque ela não é motivada por essa ideia da obsessiva da concorrência, né? Ela é motivada pelo atendimento, pelo serviço. Você ir num lugar e ser atendido pelo seu nome, né? No seu número, no seu algoritmo. Hoje, tudo, até o sistema de compras, aí, de entregas, de compra de alimentos, ele transforma todo mundo em algoritmo. Acham até que sabem mais da gente do que a gente mesmo, em relação aos nossos gostos e tudo mais. Nessa economia com alma, a relação é próxima, se pergunta sobre a família, se pergunta sobre o vizinho, se conversa minimamente, né? E isso é a essência da vida, e é algo muito necessário, e faz com que as pessoas se descoisifiquem. Quando o Papa fala de uma economia com alma, na verdade ele está falando da descoisificação. O Marx também colocava isso, sobre o fetiche da mercadoria, que a mercadoria ela vai ganhando uma lógica tal que ela vira um fetiche, né? E a gente acaba subordinando todas as nossas relações de vida aos interesses e à lógica da mercadoria. E essa passagem que você citou, né, do Marx, que ele fala dos sentimentos e a economia, né? Ele cita, poxa, nem o casamento hoje em dia dá para dizer que é só amor, né? Porque, claro, ele fala nas palavras dele, né, que é só o sentimento puro ali, porque existem relações econômicas também, e sociais e de status nessas, imbricadas em todas as relações, né? Em todas os sentimentos, em toda a sociabilidade. E eu queria puxar esse gancho, Célio, para que você falasse um pouco da cultura, né? Porque um dos temas, quando a gente fala, né, e eu acredito muito no que você fala, assim, de que isso que você fala sobre a economia comunitária ou a economia sustentável, né, ou a economia do bem viver, várias são
os rótulos, os conceitos, as categorias que a gente dá para essa economia, que ela é a economia do suficiente, né? Não é a economia da acumulação pela acumulação, a do lucro. E aí o gancho que eu queria puxar é o seguinte, é porque muitas vezes a noção do que a gente fala pode dar a entender de que o que a gente quer é uma volta ao passado, mas a gente não quer, o que a gente está falando é o futuro, né? É o presente Exatamente. e o futuro, ou seja, é uma sociedade superior a isso. Não é uma sociedade analógica, mas é que aproveite a tecnologia, a cultura, a economia, o que foi acumulado até aqui, inclusive, para que a gente tenha uma economia baseada em outra lógica, porque até a economia, até a cultura, até o território, até o modo de produção como a gente vive pode ser transformado se a lógica muda, né? Isso para mim é uma noção fundamental, porque eu mesma, né, tinha preconceito quando eu olhava, eu achava, poxa, mas isso daí funciona no pequeno. Como é que vai funcionar no global, né? Bom, eu teorizei aqui um pouco, porque eu acho que são dúvidas importantes assim, que a gente tem e que eu acho que a gente precisa sempre deixar claro. Mas eu queria que você desenvolvesse um pouco sobre essa relação sobre cultura, território e economia. Porque eu acredito que a cultura ela também não só um instrumento de manter as nossas raízes, manter a civilização e a humanidade de pé, mas também é um lugar de fazer economia, né? É um lugar de produzir renda, é um lugar de economia criativa. Então, queria que você falasse um pouco desses temas todos que eu toquei. Quem chegou muito a essa conclusão que você está colocando foi o Celso Furtado, né? Grande economista, pensador aí do Brasil, da América Latina, inclusive, ele, né, que vem pela CEPAL, né? E ele, ao final aí dos anos 70, começo dos 80, todos os estudos de economia dele iam para o campo da cultura. Não à toa, ele foi o nosso primeiro ministro da Cultura do Brasil, não sei se vocês sabiam. Isso logo com o final da ditadura, quando foi criado o Ministério da Cultura, né, o presidente Eduardo Sarney, em 85, e convidou o Celso Furtado para ser ministro da Cultura. Exatamente porque ele não via possibilidade de transformação da economia que não fosse a partir da cultura. Então, essa é a grande questão. Mesmo no pensamento assim, marxista, digamos, mais vulgar, mais aberto, sempre tem essa ideia de que é a economia que determina o pensamento, o modo de ser, o comportamento das pessoas. Mas hoje se vê que não é assim. A cultura, o modo de ser das pessoas também determina o modo de produzir. Ocorre que sobre o capitalismo e globalizado, nessa etapa neoliberal, hiperfinanciarizado, um capitalismo de espoliação completa, né? Note, a gente está vivendo uma situação em que a gente aplaude a ideia de que o planeta vai ser destruído e que bilionários estão certos em promover aí a exploração ao espaço, que qualquer pessoa sabe que mesmo que se isso ia acontecer em alguma escala, né, garantindo a criação de colônias humanas em outros planetas, isso será para um número muito hiperlimitado de pessoas. Não tem como transferir a população da Terra para outro planeta, né? Então, as pessoas elas dão como natural destruírem o planeta e terem uma vida infernal aqui, para a maioria das pessoas, né? Elas até aplaudem e entram nessa lógica. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer, e eu acho que um programa como o de vocês, o movimento da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, ele vai no sentido de resgatar esse primado da vida sobre a economia, né? Esse é o grande sentido do bem viver, inclusive. O bem viver ele trabalha com três harmonias, né? Para explicar de uma forma bem rápida, né? Eu sei que o programa não é sobre bem viver, mas só para o pessoal ter um entendimento. A harmonia do indivíduo com ele mesmo,
do indivíduo com a comunidade humana e da comunidade humana com a coletividade da vida. Inclusive, é uma ideia de um modo de produção que não é antropocêntrico, ele é biocêntrico. Você tem toda uma comunidade da vida, né? E se a gente olhar, isso é absolutamente lógico, né? Mesmo que a gente consiga colonizar Marte, seguramente a vida em Marte vai ser muito pior do que no pior lugar do planeta Terra hoje, né? É mais fácil encontrar água no deserto do Saara do que num planeta como Marte, distante, que vai explorar, tentar produzir água de alguma maneira. Só que a gente opta para destruir essa aqui que funciona, para que alguns poucos sigam para lá, né? Então, o imbricamento com a cultura é isso. Na verdade, a cultura é vida, né? Cultura entendida como vida. E isso tudo é muito, muito contemporâneo e de vanguarda. Um exemplo, para finalizar. A produção em 3D. Hoje, a produção industrial ainda, apesar de a gente achar que é tudo ultramoderno, a gente vai lá para um computador, para um celular, e o celular tem trabalho escravo, que é a exploração de cobalto lá na floresta do Congo, na África, né? Com trabalho infantil, mas é uma produção altamente moderna, tecnológica, não é? Então, na verdade, uma economia imbuída nesse sentido da vida, né? Sob esse guarda-chuva, pode levar o nome de economia de Francisco e Clara, pode levar o nome de economia do bem viver, o modo de produção comunitária. Esse tipo de exploração ele não é aceitável, moralmente aceitável, né? Trabalho escravo, destruir a natureza, trabalho infantil, né? E também a forma de produzir. A produção 3D hoje é um grande caminho, né? Então, a gente poderia ter balcões de tecnologia espalhados pelas cidades, pelas comunidades, com impressoras 3D. É algo absolutamente irracional você extrair uma matéria-prima em um determinado ponto do planeta, com minério de ferro, fazer o minério de ferro atravessar o planeta e até a China, outro lugar, para ser transformado, digamos, em trilho de trem. Coisa que é fato aqui. Quem importa trilho de trem da China é a Vale, a companhia Vale. Então, ela extrai o minério de ferro, manda para lá, é transformado esse minério de ferro em trilho de trem, que é um produto primário até de industrialização, não é nada demais para se fazer, o Brasil já fazia isso, inclusive, e ele volta, então ele atravessa o planeta. Vejam o custo de energia, o custo de circulação disso tudo, né? Não precisava ocorrer, você podia produzir no local, aí não é uma impressora 3D, aí ainda é uma siderurgia, mas se pode produzir uma série de produtos, até casa, em 3D, sem que tenha esse movimento de ida e vinda de produto. Então, isso, na verdade, resultaria num quadro em que a tecnologia ela se espalharia, ela se espraiaria por todas as comunidades, ao contrário do que é hoje. Então, aí você vê só o reflexo, o produto final da tecnologia, quando recebe, né? E aí, em outros lugares, uma hiper-exploração assim, de trabalho, condições muito desumanas, muito cruéis de produção também, de exploração, né? Não, mas legal, sério, porque inclusive quando você falou aí do sofrimento dos mais ricos, pensei até, porque o Célio é um assíduo, acompanha assiduamente algumas séries muito boas, né? E tem uma série da HBO chamada Succession, fala exatamente de um ciclo vicioso de sofrimento dos grandes ricos. É uma série fantástica, até vale como indicação. Eu não vi, ela é baseada no Rei Lear, né? Isso. E quando eu percebi isso, talvez eu até fiquei curioso, acho que eu vou assistir. Vale a pena, sério. Vale. E todos que nos acompanham aí, Karina, todo mundo, série boa. E aí, gente, eu acho que disso que o Célio está falando, o Célio falou aí, soltou uma palavra no ar, uma frase chamada Casa de Francisco e Clara, e a gente queria falar com você sobre isso, Célio, porque a partir dessa sua reflexão, existem fronteiras mesmo que a gente precisa
atravessar diante do capitalismo. Uma delas é a fronteira neoextrativista que o Célio estava apontando, né? Essa lógica neoextrativista que está posta como um grande problema nos limites da vida do planeta. Nós temos falado disso, tivemos um programa super legal sobre isso, com o pessoal do MAB, a Moema, o Dalla Costa, mas veio uma lembrança aqui, né, de uma socióloga argentina chamada Maristela Svampa, que ela fala justamente sobre os territórios, as periferias, né, sobretudo os territórios periféricos, eles são fábricas de solidariedade, que são situados fora do mercado formal e, em face da ausência do Estado, grande parte dos setores populares teve de se desenvolver e reproduzir-se mediante estruturas autogeridas de cooperação. E quando o Célio provoca isso que chama de Casa de Francisco e Clara, a gente está falando de um projeto que na articulação surgiu, o Célio é um grande impulsionador dela, que é construir discussões territoriais com educadores e educadoras de economia de Francisco e Clara, de economias transformadoras. É isso que a gente chama de giro ecoterritorial, né? Nós estamos olhando para a vida nas periferias e construindo novas relações econômicas, como o Célio apontava. E a gente queria te ouvir, Célio, porque você já jogou em algumas reuniões, e agora vai jogar aqui no podcast para todo mundo, que é necessário construir 1 milhão ou 1.000, agora eu não sei a contagem, mas faz diferença de 1 milhão para 1.000. 1 milhão é melhor, né? Mas se a gente chegar em 1.000 logo, tá bom, vamos, né? começar com 1.000, boa. 1.000 casas de Francisco e Clara. A primeira lá, o Padre Wilson, a Gabriela, devem estar louco ouvindo isso, 1 milhão. Qual é a perspectiva de territorializar economias no território? Casa de Francisco e Clara, como é que você vê tudo isso? É a mesma lógica, até, por exemplo, é a mesma lógica do ponto de cultura, né? Identificar o ponto no processo de transformação nas comunidades, né? E fazer a transformação a partir da potência das comunidades. A Casa de Francisco e Clara tem esse significado de serem incubadoras dessas novas economias. Experiências, sem uma receita, né? Em algum lugar, você vai começar ali pela produção artesanal, uma outra pela compra comunitária, pela produção familiar, ali, com uma horta, e uma outra com meta-reciclagem de computadores, com conhecimentos livres, com impressoras 3D. E, na ideal, assim, em algum momento, é juntando tudo isso. Juntar jovens hackers, com bordadeiras, com fiandeiras, juntar as artes com os ofícios. Na verdade, um ofício é uma arte. A arte de carpintaria, a arte do pedreiro, a arte de quem faz reparo. Reparo em calçado, reparo em eletrodoméstico. Isso tudo se acabou, né? Porque se criou essa cultura de qualquer problema que surge, você joga fora e compra algo novo, né? É feito dessa maneira, né? Então, a gente tem que mudar essa chave. E há tantos movimentos comunitários espalhados aí pelo Brasil que, para ser uma Casa de Francisco e Clara, o que eles precisam fazer? Dizer que são. Vai lá, aqui é a Casa de Francisco e Clara, é uma sala, um salão de reuniões, mas ali é a incubação dessas outras relações econômicas. Porque também nesse estágio que o mundo está vivendo, né, nós, em 2022, esses impactos do colapso climático, que tende a estar chegando, né? Vide aí o que ocorreu nos Estados Unidos, mesmo no sul da Bahia, né? A gente é muito solidário, né? Com o que está acontecendo. Na verdade, isso vai ficar cada vez mais frequente. E o próprio mundo do trabalho, o mundo do emprego, ele vai se desfazer. Mas as pessoas vão continuar tendo que produzir coisas e consumir coisas num outro padrão. Também não é esse padrão de ostentação. Então, isso torna assim, a necessidade da criação das casas de Francisco e Clara algo muito urgente, né? Poderiam ter galpões de artes e ofícios, juntando isso tudo, de costureira a meta-reciclagem de computador, ao desenvolvimento de tecnologias, né? Hoje aí você tem milhões
de jovens trabalhadores trabalhando com aplicativo, né? Os aplicativos ficam, em média, com 25% da receita, né, do trabalho. É uma hiperexploração, uma mais-valia assim, potencializada a um nível, né, não imaginado há alguns anos. Né? Por que não criar outras formas de entrega, de produção, outras tecnologias ali, Cooperativas, locais de estudo, né? Tudo isso é essa incubação da Casa Francisco e Clara, que também pode funcionar como centros de auxílio mútuo, né? O auxílio mútuo ele era muito presente no final do século XIX, começo do XX, por iniciativa da doutrina social da Igreja e também do movimento anarquista, que era uma forma de... Não havia previdência social, não havia nenhum tipo de amparo social. Então, as pessoas, até se alguém morria, falecia, uma família ficava desamparada, tinha as caixas de auxílio mútuo, né? É o pobre pelo pobre, que é o que você citou aí no começo dessa economista argentina, né? E é o que a gente viu muito agora na pandemia, né? Essas casas elas podem intensificar muito. E não tem problema nenhum, dá para fazer 1.000, 10.000 pelo menos, nesse ano de acontecer. Porque como é uma ideia, é algo descentralizado, não tem uma norma, não tem uma hierarquia, basta haver o interesse de algumas pessoas, 2, 3, numa comunidade, para nomear aquele espaço como Casa de Francisco e Clara e começar a fazer. Pode começar ali com uma horta do lado. E depois, o que vem depois é resultado da agregação das pessoas. Né? E são infinitas as possibilidades. Moedas solidárias também. Veja aqui no Campo Limpo, aqui na Zona Sul, em São Paulo, tem uma moeda solidária, o Solano, né, que começou a partir da Associação de Mulheres do Campo Limpo, que foi via uma ação dos pontos de cultura. No final, quando eu estava no Ministério da Cultura, em 2009, acho que o último edital que foi lançado comigo foi o edital Economia Viva, para fomentar essas experiências de economia a partir dos pontos de cultura. E a União de Mulheres do Campo Limpo mandou a proposta de uma moeda local, a Solano, né? Já passou muito tempo, isso já tem mais de uma década. Mas veja, se vocês forem lá observar, tudo o que desencadeou, inclusive produção culinária, um dos meninos... O Tiago esteve aqui conosco. O Tiago, né, que esteve aqui, então, ele é filho dessa experiência dos pontos de cultura. Agora, recentemente, foi indicado como dos nomes promissores da gastronomia no mundo, né, por uma dessas revistas grandes aí de gastronomia no planeta. Isso porque ele faz culinária vegana, lá no Capão Redondo, na periferia de São Paulo, uma alimentação de qualidade, saudável. Ali também eu conheço uma experiência do Hélio Magrão, também com hortas comunitárias, com padaria comunitária. Então, na verdade, quando a gente fala lá onde ele faz, ele pode dizer, aqui é uma casa de Francisco e Clara. E quando a gente fala desse modo de produção comunitário, não é uma abstração, isso é muito real. Abstração é isso, essas coisas aí de vender viagem para o espaço por $1 milhão, sei lá, essas ostentações. Muito bom, Célio. Eu acho que então, com essa ideia da gente pegar tudo que a gente debateu, né, nesses últimos episódios, pensando não só teoricamente uma nova economia, quais são as bases teóricas, reflexões, porque essa reflexão que a gente faz, e o Papa Francisco também traz, não começou agora, né? Tem muita gente lutando, é nesse chão, nesse barro, nesse Brasil, nesse Papa latino-americano, nesse mundo, com todas as contradições, que a gente agora questiona novos valores, uma nova alternativa. Então, é também trazendo teoria, conhecimento, disputando essa arena, mas também trazendo alternativas econômicas. Nesses últimos episódios, a gente sempre falava com intelectuais e falava também com jovens, ativistas, militantes, pessoas de bancos comunitários, cooperativas e vários arranjos
econômicos que simbolizam, né, essa nova economia. E assim a gente encerra. Quero passar para o meu companheiro Eduardo Brasileiro, que conduziu comigo esse podcast, e espero que todo mundo que esteja ouvindo possa utilizar bastante esse podcast, não só gostar, compartilhar, criticar, a gente está super aberto a tudo isso, mas também espalhar, né? Porque o que a gente está produzindo aqui não é um conhecimento fortuito, é um conhecimento engajado num outro mundo, um mundo que a gente acredita. Nós dois, e aqui com o Célio também, nós três somos militantes, né, de uma vida inteira, cada um na sua causa, cada um na sua, do seu jeito, do seu modo, mas somos militantes de uma vida inteira construindo um novo mundo. Então, espalhem por aí essas ideias, discutam com a gente, porque a gente também não quer ficar aqui falando sozinho. Quero passar para o Eduardo, depois passar para o Célio se despedir. É isso, cara. Uma alegria mesmo ter partilhado dessas experiências de escuta muito ativa, muito atenta, que a gente espera que quem estava cozinhando, quem estava limpando o chão, quem estava fazendo um artigo, ouvindo uma música, colocando coisas diversas, colocou a gente para tocar também ao lado das suas experiências e gerado, num tempo tão duro como é esse que nós estamos vivendo, expectativas de construção, experiências e esperanças, né? Do verbo esperançar mesmo, aquela que a gente vai criando ideias e sai com vontade de fazer algo. E, nesse sentido, essa primeira temporada do Economia para Quem foi abrindo temas e reflexões mais urgentes da nossa contemporaneidade. E a gente encerra com um tema tão profundo, a educação popular, a educação ecológica, uma educação econômica. O Ladislau, um dos primeiros que esteve conosco, ele falava da pedagogia da economia, descomplicar a economia. A Karina, que é economista, o Célio, historiador, eu na sociologia, a gente fez um exercício, e faz sempre esse exercício do encontro, a cultura do encontro, que é as diversas perspectivas de mundo construírem, forjar essas novas experiências. Por isso, vale a pena compartilhar, usar esse podcast como ferramenta de discussão nas comunidades, reunir a comunidade eclesial, a sua comunidade de amigos, a escola, para fazer alguns debates, mas, sobretudo, se empoderar e começar a fazer a ação social, que é mobilizar as pessoas, os corações, que outras economias são possíveis. Por isso, acho que eu queria já dar a palavra para o Célio. Falando assim sobre mim, né? Eu tenho me dedicado à escrita, né? Tive quase 40 anos no serviço público, já estou aposentado. Passei pela experiência de pensar os pontos de cultura viva, uma série de outros projetos, na área de esporte, lazer também, mais cultura, né? E hoje eu estou concentrado mais em escrever e desenvolver esse trabalho junto com a Silvana pelo Instituto Casa Comum, né? E meu último livro é esse, Por Todos os Caminhos, Pontos de Cultura na América Latina. As pessoas colocam o nome, meu nome, o título, e encontram aí para adquirir. Tem outros que inclusive, eu disponibilizo em PDF gratuitamente, como o Brasil de Baixo para Cima, né? É só colocar Ponte Cultura Brasil de Baixo para Cima, isso aí, e o meu nome, põe em PDF, a pessoa vai baixar o PDF, ou pode adquirir também no impresso. Eu gosto de impresso, né? Mas está lá. O Por Todos os Caminhos, em algum momento, também vai para uma distribuição gratuita, mas, por enquanto, ele teve um trabalho editorial muito grande, né? Então, ainda está no processo de venda. Né? Aí as pessoas vão poder conhecer, por exemplo, histórias de Belize, da Guatemala, de Medellín, na Colômbia, do Uruguai, Chile, México, Argentina, enfim, e que eu, tendo a oportunidade de ter ido a esses lugares, eu achei que devia compartilhar com as pessoas essas experiências, né, que não são conhecidas. E não dessa forma e com essa unidade, né? E no mais, vamos juntos nessa transformação. 2022 vai ser um ano muito difícil para os brasileiros. É duro dizer isso, e a gente estando vindo de muitos anos difíceis, e aí ainda intensificados pela pandemia. Mas a gente vai sair dessa. A forma de sair é se reunindo, se dando as mãos,
É mentira que a humanidade se desenvolve a partir do egoísmo e da competição. Não é verdade isso. A humanidade se desenvolveu a partir da colaboração e das relações de confiança. Outro dia a gente pode tratar desse assunto. E está na hora de a gente recuperar esse sentido. O povo brasileiro também, sabe? O primeiro grande movimento de massa que uniu o Brasil foi o movimento abolicionista. Eu não tô me referindo ao ato da assinatura da Lei Áurea ali da Princesa Isabel, porque alguém, chefe de Estado, teria que assinar um dia. Mas o movimento que desembocou nisso, ele foi um movimento de profunda solidariedade popular. As revoltas nas senzalas, né? Na última década da escravidão, houve fugas assim em massa de tudo quanto era fazenda aqui no estado de São Paulo, né? De tal ordem que, inclusive, a quantidade de escravizados, né? Quando da Lei Áurea, já era pequena, né? De 700 mil à época, né? E um considerável, mas para a época já tinha diminuído muito em relação a décadas anteriores. E isso pela ação dos próprios escravizados, mas também pela solidariedade com ferroviários, cocheiros, gráficos, imigrantes. A maioria dos grandes discursos do Luiz Gama foram feitos nos centros de imigrantes em São Paulo. Então, por baixo, na base da sociedade, foi se criando laços de solidariedade, né? Os próprios quilombos mesmo. Ele só foi possível para os escravizados aquilombados se localizarem nos sertões, porque eles se encontraram com os indígenas e os indígenas ensinaram como viver naqueles lugares, né? Então, o Brasil ele tem essa origem do trabalho e da solidariedade popular. A palavra mutirão vem do motirô, do tupi, né? Que é esse trabalho em comum, né? Que está presente nas periferias, está presente no trabalho dos caipiras, na roça, o mutirão, né? Que é o trabalho coletivo. E a gente, quem sabe, a gente não consiga, nessas trevas aí de 2020 e nesses estertores aí desse período de golpe, profunda maldade que a gente está vivendo, a gente não consiga resgatar isso que o brasileiro tem de melhor, né? Essa alma brasileira na solidariedade popular, né? E as casas de Francisco e Clara podem ser o lar para essa nova alma aí, que não é nova, é a alma que sempre existe, mas que foi reprimida dentro de nós, né? E aí a gente passou a deixá-la escondida, né? E a só cultivar esses valores muito, muito tristes, né? Da competição, da ostentação, dos desrespeitos, das desumanidades, né? E a gente precisa sair disso. Maravilha, Célio. Vamos na urgência de construir o amanhã, não é, Cá? Vamos mesmo. E com isso a gente encerra o nosso último episódio. Muito obrigado a todos e a todas que ouviram. Mais uma vez a gente reforça o convite para vocês espalharem essas ideias mundo afora. E ano que vem tem mais. Obrigada. Até. Tchau. Tchau, gente. A edição desse programa foi de João Paulo Melo, o roteiro e a apresentação de Karina Vitral e eu, Eduardo Brasileiro. Essa série de podcasts faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes, e é uma realização da multitude de projetos sociais e culturais, com o apoio de Neca Setúbal, do Célio Turino e da Silvana Bragato. A cada semana, teremos novos episódios no canal do Instituto Casa Comum, em todas as plataformas de streaming, e também no site www.institutocasacomum.org. Acompanhem também através das nossas redes sociais, Instituto Casa Comum no Instagram, Twitter, Facebook e canal no YouTube. E também as nossas redes pessoais, @Karina Vitral é o meu. E o meu é @EduBrasileiro. Deixem sua opinião sobre esse episódio e, se gostou,
compartilhe com os amigos nosso podcast. Beijo, pessoal, e até semana que vem. Beijo! E esse é o podcast Economia para Quem? Inspirado na economia de Francisco e Clara.